Fala turma, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema super interessante e super importante também, tá? A gente vai falar hoje sobre a mobilidade da população. E assim, pessoal, antes de mais nada, antes de entrar para de fato para os exemplos e para as coisas que a gente está acompanhando aí mesmo, né, na TV e na nossa vida, né, no dia a dia, com relação aos deslocamentos das migrações internacionais, a questão dos refugiados, a gente precisa entender um pouquinho antes a parte conceitual do fenômeno, tá? Do deslocamento da população. Então a gente já passou por uma etapa, né, de entendimento dos conceitos principais do crescimento da população e da dinâmica populacional, né? Então, a partir de agora, a gente vai entender uma outra dinâmica que tem a ver com o deslocamento, né? Com relação com o movimento dessa população. E a gente vai perceber que, à medida que a gente teve facilidades, né, no avanço técnico, né, que mudou o espaço geográfico, a gente teve uma maior proporção, né, desses deslocamentos no mundo, tá? E aí, para começar a nossa aula, ó, eu já trouxe uma imagenzinha aqui, ó. Terra à vista. Exatamente, pessoal. A história da migração, né, no mundo, ela é já, né, muito antiga. Então, ela faz parte de todo o entendimento de como nós somos, né, de relação à questão de cultura, sociedade, né? Então, é um tema muito interessante nesse sentido, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, tá? Parte conceitual, essa primeira aula, tá? Pra gente entender o fenômeno. Depois, na semana que vem, na próxima aula, nosso pacote de aulas, né, a gente vai aprofundar mais nos exemplos, tá? Históricos, né, da migração internacional e também da migração interna do Brasil. Beleza, deixa eu subir aqui para você poder ver. Vamos acompanhar aqui o seguinte. Existem alguns tipos de migrações. Lembrando que migração é igual a deslocamento, tá? Então, quando a gente está falando de migração, a gente está falando do deslocamento da população, ou até mesmo pessoas, mas também de animais, tá? Então, migrar significa sair do lugar, se deslocar. Perfeito? Show de bola. Existem alguns tipos, né, desse movimento, desses tipos de migração. A gente pode associar, né, a gente pode fazer uma análise com relação a esse deslocamento da população quanto ao espaço, ou seja, se eu estou saindo, né, se eu estou me deslocando para áreas externas, né, quando a gente fala externo, geralmente a gente está falando, né, quando sai do país, migração externa, ou a gente pode falar de migração interna, quando eu estou me deslocando dentro do próprio território, perfeito? Quanto à duração, existem migrações, né, tem pessoas que saem, né, de um país, de um lugar de origem, e se deslocam para um novo local e permanecem, né, se fixam nesse novo lugar, né? Quando a pessoa se fixa, né, geralmente a gente tem algum indício ali de constituição de uma nova residência, né? Significa que essa migração ela vai ser definitiva. Do contrário, existem migrações que são temporárias, que pode ter relação com a questão turística, né? Como, por exemplo, eu sou brasileira e eu quero conhecer a Europa. Eu tenho esse direito de me deslocar, né, e fazer uma migração temporária, tá? Então tem a ver com a questão turística. Mas também existem migrações temporárias laborais, né, que tem a ver com a questão de trabalho, né, por uma temporada, tá? A gente vai ver mais a fundo, né, que existem um tipo específico de migração, né, que tem a ver com a sazonalidade, né, que pode ser pela questão de mudanças do tempo, né, das estações do ano, lugares que vão ter uma determinada época do ano que vão ser mais frios, que você não consegue ficar ali por muito tempo, ou até mesmo aqui nós, né, no Brasil, temos o costume, por exemplo, no verão, de ir para regiões de praias, né, casas de veraneio. Isso também poderia ser considerado, né, um tipo de migração temporária. Eu não fiz uma residência fixa, né, nesse novo lugar que eu estou visitando, certo? Posso passar uma temporada ali, mas eu tenho um destino final que é a minha própria casa, que é o lugar de origem, tá certo? Então, essa é a grande diferença da duração, tá? Agora, quanto a tomadas de decisão, existem migrações que são voluntárias e migrações que são forçadas. As migrações voluntárias é esse modelo mais ou menos que a gente estava falando. Eu me planejo para sair de um lugar com um determinado objetivo,
eu tô saindo e eu sei para onde eu vou, né? Eu estou planejando fazer essa viagem, esse deslocamento. Mas existem pessoas que precisam fazer movimentos forçados de sair do local onde vivem, tá? A gente vai ver alguns exemplos mais pra frente, mas, por exemplo, a questão dos refugiados, né? Por questões de guerra, são obrigadas a sair do local onde vivem, né? Você não tem nada a ver com a guerra e tá tendo ali pessoas invadindo o seu território, você é forçado a sair, né? Você não planejou sair, uma circunstância, né? Uma conjuntura aconteceu e você precisa sair desse local, então você está sendo forçado. Ou por questões, por exemplo, ambientais, né? Você não esperava que aconteceria um tsunami. Aconteceu um tsunami e levou sua casa, né? Você precisa sair daquele local, né? Por sua segurança, né? Em casos de asilo político, pessoa perseguida politicamente de um país, né? Ela vai buscar asilo em outro lugar. Ela vai se deslocar desse lugar por uma força maior, né? Às vezes não é nem a vontade e o planejamento dela de sair do seu lugar de origem, mas circunstâncias externas fazem com que você precise sair de uma maneira forçada, tá bom? Beleza, então, e quanto à relação à lei, né? Se você tá fazendo isso, esse deslocamento, né? Entre territórios, né? Lembrando, né, a questão do território, como a gente já estudou, já falou aqui bastante, né? Território tem a ver com relações de poder, né? São áreas delimitadas, né, por e a partir de relações de poder. Então você não pode sair invadindo, né, territórios alheios. Você precisa ter uma autorização, né, para você circular pelo espaço, né, pelo território. Então, se você faz esse deslocamento, né, dentro das leis daquele país, daquelas relações internacionais ali estabelecidas, você é um migrante legal. Agora, se você está entrando num país, esse país ele rejeitou você e você está tentando de uma outra forma entrar sem ser por meios legais, você então é um migrante ilegal, tá bom? Então a gente vai vendo aí ao longo dessa nossa discussão de aulas alguns exemplos mais práticos desses tipos aí de migrações que a gente está falando, beleza? E as causas das migrações, por que as pessoas saem do lugar onde elas estão, né? Existem muitos motivos. E assim, pessoal, isso é algo muito pessoal, né? Pessoal, isso é algo muito pessoal. É algo muito individual. Lógico que quando você faz uma análise, né, de uma conjuntura geográfica de um determinado país, num contexto político ali, ou um caso ambiental, você consegue entender essas causas. E é mais ou menos isso aqui que tá aparecendo embaixo para vocês, tá? Podem ter motivos pessoais que você não tem como identificar, né? Mas a gente está estudando na geografia fluxos, né, que tem algum tipo de relevância. Então, é por isso que a gente entende que existem algumas causas que a gente pode desvendar, né, nessas nossas análises geográficas. Então, por exemplo, causas naturais, como eu mencionei ali o caso de uma tsunami, um terremoto, ou enchente, ou um movimento de massa que vai e desmorona um morro, enfim, e vai causar ali algum acidente, você perde a sua residência. Isso é um motivo, né, uma causa para você se deslocar por uma causa natural, né? Por questões econômicas, crises econômicas em alguns países, né, geralmente para uma população mais pobre, acaba sendo um motivo para sair, uma inflação muito alta, a desvalorização de moedas, né? A gente vai ver aí alguns exemplos que estão acontecendo recentemente, né, que está acontecendo essa questão, né, da causa econômica ser um motivo para as pessoas saírem dos países. Questões socioculturais, né, principalmente quando a gente olha para áreas de conflitos, né, no mundo, como, por exemplo, a questão do Oriente Médio, né, as entre os povos árabes, né, árabes e Israel, né, tem essa questão, né, de serem povos diferentes, com interesses diferentes. Dentro do próprio islamismo você tem diferentes vertentes, né, xiitas, sunitas, né, que podem aí ocasionar disputas territoriais e vai fazer com que determinadas pessoas se sintam na necessidade de sair por não serem aceitas pela sua cultura, enfim. Isso também já posso até embutir aí a questão religiosa também no meio, né? As questões culturais
as questões raciais também envolvidas. O caso da África também, né? Quando houve a partilha da África, a gente sabe que não houve uma delimitação, né, sobre as etnias, né, que elas estariam mais agrupadas. Então você tem o mesmo território, mistura de grupos com pensamentos, crenças, enfim, e diferentes. Então isso acaba também ocasionando conflitos, né, mas também abre brecha para as pessoas saírem, né, dessa situação, tá? E a questão bélica, que é a questão de guerras, né? Em casos de guerras, em casos de conflitos, né? Guerras civis, enfim, guerras mundiais históricas aí aconteceram também, né? São motivos para, né? Motivos, né, lógicos para as pessoas também se deslocarem e saírem desse local, né? Lógico que tá tendo ali algum tipo de perigo, de risco, a pessoa vai sair desse local, perfeito? E aí existem fatores repulsivos e fatores atrativos, né? Beleza, digamos que, tirando o caso, tirando não, até incluindo mesmo o caso dos refugiados, seja você um migrante forçado ou voluntário, né? Existem motivos para que você queira sair, né? Motivo que me repulsa, né, de estar num determinado local, e também existem motivos atrativos para eu buscar. Qual é o novo lugar que eu vou, né? Se esse lugar A, né, tem algo ruim que me incomoda, ou que eu não me identifico, né, ou que eu sou forçado a sair, o que será que tem no lugar B que me atrai, certo? E aí existe também um padrão de análise para isso. É meio óbvio, mas é bom a gente relembrar, né, na hora, de repente, de escrever numa prova, de visualizar isso numa questão, tá? Muita gente, né, já é gabarito de geografia. O pessoal diz assim, motivos para a migração, melhores condições de vida, melhor qualidade de vida. De certa forma, tá certo, pessoal, não tá errado. Mas você pode explorar um pouco mais isso. O que significa um lugar ter uma qualidade de vida ou condições de vida melhores do que outros lugares? E aí você senta e faz uma reflexão rápida e consegue, né, destrinchar essa resposta. Por exemplo, condições, né, positivas, atrativas, cuidados da saúde, oportunidades de trabalho que vai gerar renda como consequência, né? Educação, segurança. E o que repele as pessoas de um lugar? Poucos empregos, né? Desemprego em alta, isso vai ser algo ruim para as pessoas. Conflitos armados, a fome, né? A ausência de recursos, né? Água, enfim, alimentos e desastres naturais também, tá? Então isso vale, de certa forma, tanto para refugiados quanto para uma população que não faz uma migração voluntária. Perfeito? Tranquilo? Show de bola, pessoal. Então, vamos encerrar esse bloco aqui, né, de conteúdo, e a gente vai partir para a segunda parte da aula para falar sobre alguns outros tipos, né, específicos de deslocamento da população. Vamos embora, vamos continuar nossa aula.